Ainda vale tanto a pena mesmo investir em fundos imobiliários? Ou se realmente é algo que traz um bom retorno financeiro? Se você tem essas dúvidas, ou se você está pensando em investir em fundos imobiliários, no vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês bem rápido e objetivo a respeito de alguns riscos e algumas dicas que eu vou passar para que você não cometa os mesmos erros que eu já cometi e que outros investidores, quando estão começando a investir em fundos imobiliários, cometem. São dicas importantes e se você quer entender um pouco melhor, já peço que você fique comigo até o final desse vídeo, pois eu vou estar explicando passo a passo sobre algumas peculiaridades que os fundos imobiliários possuem. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Primeiramente vamos falar do que é mais interessante para um investidor ou o que é necessário para um investidor começar a investir em fundos imobiliários. Além de ter uma conta em uma corretora, que é a parte mais simples da história, o dinheiro para aportar mensalmente, a primeira coisa que o investidor iniciante tem que trabalhar em si é a sua mentalidade. A sua mentalidade é o que vai influenciar diretamente nos resultados que esse investidor iniciante ou que começou há pouco tempo é o que vai influenciar diretamente na experiência que esse investidor vai ter a longo prazo. E claro, pensar também na questão do prazo é outra coisa que o investidor não pode deixar de analisar nunca. Outra situação interessante também que o investidor iniciante deve desconsiderar muitas vezes, não só simplesmente esperar dicas de criadores de conteúdo, dicas da minha própria pessoa, de outras pessoas, mas sim buscar entender e se informar o máximo possível a respeito de investimentos. Isso não só para fundos imobiliários, para ações, para outros investimentos que possuem ali, que são negociados na Bolsa de Valores também. Sobre fundos imobiliários, vamos direto ao ponto. Fundos imobiliários é um bom investimento? Sim. Fundos imobiliários é uma boa opção de investimento, se comparado com outros investimentos que nós possuímos aí disponíveis para investir. Se comparado com a renda fixa, alguns investimentos da renda fixa hoje têm um melhor desempenho, uma melhor rentabilidade, um melhor retorno para os seus investidores. Mas por outro lado, a longo prazo, em um período um pouco mais extenso, os fundos imobiliários acabam vencendo tanto a renda fixa como alguns investimentos, principalmente ali dos que são negociados na renda variável, no qual os fundos imobiliários fazem parte. Porém, existem outras coisas que também são interessantes de se levar em consideração. Não só a questão de receber aluguel, por exemplo, todos os meses. Quando falamos da questão, por exemplo, do que você tem que estar ciente, vamos pensar na seguinte perspectiva. Quando você investe em fundos imobiliários, basicamente todos os meses, e isso é algo que a legislação obriga os fundos imobiliários a cumprirem, todos os meses você recebe um pequeno provento. Esse provento ele vem dos aluguéis ou de juros recebidos ali de títulos ali que são ligados ao setor imobiliário. Por exemplo, fundos imobiliários de papel. Eles investem em CRIs e LCIs, que são lastros de créditos imobiliários, e os CRIs que são cédulas de recebíveis do setor imobiliário. Então são títulos de dívidas que estão atrelados ao setor imobiliário. Então eles investem de forma indireta nesse setor também. E os outros recebem aluguéis de imóveis físicos, galpões, salas comerciais, shopping centers, espaços físicos, lojas do varejo e dentre outros diversos tipos de imóveis que esses fundos imobiliários possuem. Porém, a própria legislação obriga que o próprio fundo imobiliário distribua 95% daquela receita que ele gere no período. Quando você olha para ações, por exemplo, fundos imobiliários e ações têm um comportamento um pouco diferente. Os fundos imobiliários tendem a se desvalorizar com uma certa velocidade menor ou se valorizar também com a velocidade menor. As ações, por outro lado, na questão de lucros, do que elas podem ou não distribuir, isso é algo particular e distribuído simplesmente por algo que é criado ali dentro da própria empresa. A empresa não tem a obrigação, o estatuto da empresa, não existe normas ou legislações que obriguem as empresas a pagar dividendos todos os meses. Isso é definido principalmente pelo comitê administrativo da empresa, pela própria administração, que é quem define o melhor momento e o melhor critério para distribuição de dividendos. E por isso que você pode receber, quando você investe em ações, dividendos em qualquer prazo, em qualquer momento, ou muitas vezes você nem recebe dividendos durante o ano inteiro. Então você só tem a perspectiva de que aquela ação chega a se valorizar se a ação e a empresa for uma boa empresa e os investidores estiverem bem interessados nela. Porque é basicamente assim que os preços se comportam dentro do mercado financeiro. Quando você tem uma quantidade relevante de investidores interessados em um determinado ativo, um fundo imobiliário, uma ação, a tendência é que quanto mais procurem esse ativo, essa ação para compra ou essa cota de fundo imobiliário, mais essa cota vai se valorizar com o tempo. E claro, se ela também tiver bons indicadores ali para se levar junto a essa decisão de compra. Tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários, isso acontece o tempo inteiro. Quando você compra, por exemplo, um fundo imobiliário que já está no seu topo histórico,
você tem aquela questão de estar muitas vezes comprando um fundo imobiliário que está muito caro, ou uma ação que está muito cara. E algumas pessoas falam, até criadores de conteúdo, que para quem está pensando no longo prazo, comprar ativos no topo, muitas vezes, não é algo que deve ser considerado. Por exemplo, uma ação, ela vale, o seu real valor é de R$10 e ela está sendo negociada a 20. Ela já está 100% acima do seu preço real, do que ela realmente vale contabilmente falando. E aí você vai lá e compra essa cota de fundo imobiliário com o dobro do seu valor, ou uma ação de uma empresa, e o mercado passa por um momento ruim. No momento, o nosso mercado financeiro ele está bem otimista, né? Mas vai chegar um momento que ele vai voltar, vai ter o lado pessimista de novo, que vai estar predominando, e ele vai voltar fazendo correções. E aí é a hora que aquele investidor que está começando se desespera, porque ele vai ver as suas ações, os seus fundos imobiliários derreterem 10%, 15%, 70%, como acontece em muitos casos, ou até mais que isso, né? Praticamente virar quase pó a sua ação, principalmente, que é um ativo que é mais volátil do que fundos imobiliários. E aí o investidor simplesmente se desespera. E nesse momento de desespero do investidor que está começando, é onde os investidores mais experientes estão aproveitando as melhores oportunidades. Porque imagine o seguinte, o mercado financeiro ele é muito volátil, ele é muito especulativo. Isso realmente o mercado financeiro é. Então acontece qualquer coisa. Sai uma notícia na televisão a respeito da economia. Aí o mercado cai não sei quantos mil pontos, a bolsa de valores despenca. Ou alguma notícia que envolve um setor específico, como por exemplo, sai alguma notícia que vai prejudicar o setor imobiliário, que vai dificultar, por exemplo, as pessoas a comprarem imóveis novos ou alugar ou qualquer outra coisa relacionada. O que você imagina que vai acontecer com os fundos imobiliários? Os preços vão cair, porque o pessimismo naquele momento, né, a especulação é de pessimismo, então os preços vão cair. E muitas vezes aquele investidor que está começando, ele vê esse tipo de notícia, vê outras pessoas comentando e ele vai lá e vende e acaba tomando prejuízo. E isso acontece diversas e diversas vezes. E enquanto você perde, enquanto você toma prejuízo fazendo esse tipo de coisa, outras pessoas estão aproveitando, estão bem felizes, né? Enquanto uns vão estar tristes e apavorados com a perca do dinheiro, outros vão estar bem felizes e tranquilos porque sabem a hora certa de comprar. Então é muito importante que vocês não, né? Pelo menos eu acredito que é muito importante sim que você olhe para o preço e não só simplesmente para a dica, nem para minha dica, nem para a dica de que outros influenciadores de finanças pessoais, de investimentos andam falando por aí. Busque sempre adotar o seu próprio critério de investimento. Entenda pelo menos, né? Use as minhas dicas, as dicas de outros investidores, de outros criadores, para criar a sua própria personalidade, o seu próprio jeito de investir. E não simplesmente depender disso, porque muitas vezes você vai estar fazendo um mau investimento, mas acreditando que é um bom investimento, porque aquele investidor, ele comprou em outro momento, então para ele está ótimo. Igual eu falei agora há pouco, a pessoa que comprou um ativo a R$20 que o seu preço real, eu não falo preço de mercado, o preço real daquele ativo é 10. Ela comprou a 20. Aquela pessoa que está indicando muitas vezes aquele ativo, ela já comprou ele, mas ela comprou quando ele custava 8, 9 reais. Ele era subdesvalorizado. Hoje ele está sobrevalorizado. Então você acha que quem vai estar mais imune a riscos e a queda de valor, a perca de valor? Quem comprou a 9. É basicamente isso que você tem que pensar e buscar fazer quando você for fazer os seus primeiros investimentos também. Sempre que o preço cair, é um preço interessante, vai comprando aos poucos, né? Não simplesmente joga o teu dinheiro de uma vez só lá em fundos imobiliários. O aporte que você pode fazer todos os meses, não se sinta na obrigação de que você tem simplesmente que fazer aquilo todos os meses, independente do preço que tiver, porque isso vai acabar te prejudicando. Você pode fazer preço médio? Pode, mas um preço médio com preços mais atrativos é muito melhor do que um preço médio com todos os ativos já caros. Isso eu falo relativamente no sentido financeiro. Faz sentido para você ou não? Comprar ativos mais baratos são mais viáveis do que ativos que já estão encarecidos e que aquele pico de otimismo já está provavelmente chegando ao final. Isso acontece o tempo inteiro, para ações, para fundos imobiliários. Então quando você vai investir em fundos imobiliários, você tem essa desvantagem, né, de ter um ativo que é menos volátil e ele tem uma sensibilidade um pouco menor de se valorizar com o tempo. Se você acompanhar fundos imobiliários e ações, você vai ver muitas ações que despencaram 60% em 12 meses, 70%. Você vai ver fundos imobiliários que desvalorizaram muito pouco, 10, 15%, outros um pouco mais por se tratar de um fundo imobiliário que tem uma estratégia um pouco mais arriscada. E isso tá tudo certo nesse sentido, mas na questão de valorização também tem ações que em menos de 12 meses, 24 meses, se valorizaram quase 200 vezes, ou pagaram dividendos que são praticamente do dobro do que fundos imobiliários pagaram.
Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não só simplesmente o preço ou só simplesmente a dica que um influenciador ou outro vai estar dando, né? Muitas vezes esses influenciadores, eu sou até contra essa ideologia de que a maioria dos influenciadores tentam falar muitas vezes a questão do que você deve ou não fazer, no sentido de tomar decisões financeiras, comprar casa, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo. Cara, eu acho que nesse sentido aí é algo muito pessoal de cada um. Eu sou do tipo de pessoa que defende sim, que você tenha que pensar bem nas possibilidades que você tenha naquele momento. Você olhe para o cenário como um todo e não olhe só isoladamente para aquilo que você quer, para os seus objetivos, né? Tente buscar ser um pouco mais racional e olhar a coisa como um todo e o reflexo disso na sua vida. Porque um passo muitas vezes antecipado pode significar um escorregão e você acabar tendo que voltar para o zero novamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma dúvida que você tenha, ou se você tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aí que eu vou estar te respondendo. Eu vou estar trazendo conteúdos também, se você tem interesse de entender um pouco melhor, pode deixar seu comentário aí, as suas experiências com o mercado financeiro também. Isso é muito importante para que a gente traga mais conteúdo debatendo sobre o assunto. Eu peço também que, se não for pedir muito para você, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, ou que você compartilhe até com seus amigos que também querem aprender sobre investimento, com seus amigos, familiares, primo, seu cachorro, seu gato, com todo mundo aí. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais vídeo aí sobre investimentos.